Larissa Silva. Então tá, pessoal. Ó, tá entrando Gabriela Borges, já vou dar presença. Uhum. Turma cheia hoje, pessoal. Nós vamos ter, semana que vem, a nossa prova. Não esqueçam, o trabalho, para quem não viu ainda, já está postado no ambiente virtual, tá? Então, tem data, todas as explicações e datas de entregas, formas de entrega. Se alguém tiver dúvida, pode me perguntar depois lá na parte destinadas a perguntas. E a prova também é semana que vem, mesmo horário, 7h30 da noite, vai até às 9, tá? Vai ser online, vou enviar o link para vocês. E vocês vão responder. Durante a prova, eu fico sempre presente no Whats. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão para perguntar, eu vou estar à disposição de vocês. É só me pedirem se alguém precisar, certo? Então, hoje a gente vai fazer a nossa última matéria que cai na prova também, que é o direito do consumidor. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela. Isso. Já, ó, tá entrando mais uma. Karine Carvalho também já vou dar presença para não esquecer. Aqui. E vou falar, então, do Código de Defesa do Consumidor, certo? Que nem eu falava assim, eu falei para a turma de quarta-feira, pessoal. Antes, o que é o Código de Defesa do Consumidor? Ele é outra lei, assim como a lei do direito tributário, assim como a Constituição Federal. Ela, sim, é uma lei própria também, da mesma forma que as demais outras leis. Até o ano de 90, não existia Código de Defesa do Consumidor. Ele tinha só uma previsão ali dentro da Constituição Federal e ele era meio guiado pelo Código Civil, que a gente vai entrar em civil depois da prova. Mas não tinha nada que dizia assim, direito de consumidor, direito de fornecedor. As coisas não eram claras em cima disso. Então, houve a necessidade, sim, de se implantar uma lei que é o Código de Defesa do Consumidor. Então, a nossa lei, ela é uma lei bem curta, uma lei bem pequena, Lei 8.078 de 90, ela entrou em vigor em março de 91. Até gosto de falar, pessoal, assim, ó, acho que eu não falei para vocês, isso geralmente é matéria lá de ética em fontes do direito. Quando a gente já estudou em Constitucional, a gente tem toda... Deixa eu só dar mais presença aqui para Simone. A gente tem toda aquela... Deixa eu ver onde está essa. Aqui. A gente tem toda aquela tramitação de Câmara de Deputados, Senado Federal, a sanção do presidente. Quando o presidente sanciona, ele vai publicar essa lei automaticamente. Lá embaixo, no final da lei, onde diz o nome do presidente, um pouquinho antes, vai dizer assim: essa lei entra em vigor a partir da publicação. Exemplo. Então, se foi publicado essa hora da noite, às 9, dia 9 de setembro, a lei está valendo a partir do dia 9 de setembro em diante. Às vezes, eles colocam: essa lei entrará em vigor em 45 dias. Às vezes, eles dizem que nem aqui, ó, foi lá em 90 que veio a publicação da lei. Eu vou botar para vocês aqui a lei, só para vocês terem uma noção. É o Código de Defesa do Consumidor, lembrando sempre pegar no site do Planalto. Deixa eu pegar e encerrar aqui a apresentação, depois eu volto ali. Aqui. Tá aqui o nosso querido Código de Defesa do Consumidor, tá? Ó, dos direitos do consumidor, tá? Foi lá o presidente da República. Faça saber que o Congresso Nacional decretou, eles fizeram a lei, e quem sancionou foi o nosso presidente, né? Ele pode sancionar, que significa aceitar ou vetar, né? Então, ele acabou aceitando. Quem que foi o presidente que aceitou esta lei? Vamos lá embaixo, eu já sei, que eu falei quarta.
para aqueles que não conhecem, Fernando Collor. É na lei de Fernando Collor, o Collor que sancionou a lei do Código de Defesa do Consumidor, tá? E ele, ó, olha quanto tempo ele deu. Lá no artigo 118, este código entrará em vigor dentro de 180 dias deixa eu ver aqui, começar da publicação. Então, a publicação foi ali em 11 de setembro de 90, decorrido o prazo de 180 dias, foi lá em março. Então, todos os atos ali antes, esse período ali do 11 de setembro de 90 até o março de 91, ela estava publicada, mas ela não estava em vigor. E esse período, é só título de conhecimento de vocês, perante a lei, a gente se chama vacatio legis. É um período que a lei já está publicada, mas ela não está valendo. Então, tudo que está exposto aqui no Código do Consumidor nesse período ainda não poderia ser aplicado, porque a lei não estava valendo. Ela valia 180 dias da sua publicação. Isso também é critério de conhecimento. Escutando? Agora sim. Ai, que bom. Obrigada por avisar, pessoal. Se der alguma falha, vocês me avisem, tá? E é que aqui tem uma tomadinha de ligar e desligar. Eu acho que eu botei a minha mão em cima, certo? Então, vamos lá. Vamos para o Código de Defesa do Consumidor. Deixa eu só compartilhar aqui de novo os slides. Então, ele entrou em vigor a partir de 91, né? E a gente vai estudar o que significa a tal da relação de consumo, o que ela se fundamenta, pessoal. Ela simplesmente, ela é gerada pelos os cidadãos, depois vocês dão uma olhada lá geral, que são consumidor e fornecedor, um de cada lado, ou consumidor e serviço público, que o serviço público é considerado como fornecedor também. E o elo que os une é um produto ou um serviço remunerado que gera uma relação de consumo. Então, botei até um exemplo ali, a consumidora, senhorinha, o fabricante ou o vendedor como fornecedor, e ali o produto. E o produto, deixa eu botar aqui, acho que entrou mais gente depois, eu esqueci da presença, acho que era a Júlia e a Larissa que entrou agora. Tá. Que é o elo que une as duas partes, certo? Então, a relação de consumo é preciso essa compra, né? Um produto que precisa ser um produto ou um serviço ser comprado para ocorrer a relação de consumo. Então, ali eu fiz o vínculo para vocês sempre lembrarem. O consumidor e o fornecedor que consome e vende um produto ou um serviço. Isso gera uma relação de consumo propriamente dita. Então, o consumidor é aquela pessoa que consome aquele produto ou serviço. Ele necessariamente precisa consumir. Se ele não consumir, digamos, revender, ele não vai ser consumidor. A lei sempre, os juízes tentam cuidar que quando tu tá numa relação, por que eu quero dizer? Isso aqui é um código especial, o Código de Defesa do Consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor, ele traz direitos que só o consumidor faz jus.
E vários direitos, inclusive inversão do ônus da prova, como a gente fala, que o consumidor ele alega o que ele quiser e inverte o ônus da prova, porque ele é consumidor, se caracterizado como consumidor, e tudo que eu quiser alegar, a parte contrária tem que dizer que eu estou mentindo. É isso que se chama o ônus da prova. Exemplo, se eu disser que eu comprei uma lua da Aline, a Aline, como fornecedora, eu vou dizer que é uma relação de consumo, ela que vai ter que trazer provas no processo que ela não vende lua ou que eu nunca comprei lua dela, que ela não tem relação nenhuma comigo. E se ela não tiver provas, ela vai ter que me indenizar me dando uma lua. Ponto. É assim que funciona o Código de Defesa do Consumidor. Então, eu, para ser consumidor, a primeira coisa o juiz vai ver se tu é realmente um consumidor. O consumidor é aquele que põe fim à cadeia de consumo. Que nem eu sempre digo assim, eu dei vários exemplos ali, pessoal, de consumo, mas eu gosto de deixar um bem claro. Daqui a pouco, assim, ó, eu vou lá no mercado e compro 1 quilo de arroz. Pronto. Eu sou uma pessoa, eu sou um consumidor. Agora, digamos que eu vou num atacado, tá? Compro 10 quilos, 20 quilos de arroz para abastecer a prateleira do meu supermercado para eu revender esse arroz. Então, eu já não sou mais consumidora. Eu sou uma mera fornecedora, assim como o atacado, porque eu estou revendendo. Eu não botei fim à escala de consumo, eu passei adiante. Eu continuo revendendo. Então, eu não serei beneficiada pela lei do Código de Defesa do Consumidor. Dei exemplos, eu vou pedir para vocês lerem em casa, porque senão a gente não consegue vencer a aula. E os consumidores, pessoal, interessante explicar que ela pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. As pessoas físicas, nós, e que somos todos pessoas físicas, podemos ser considerados como consumidores tanto quanto as nossas empresas, pessoas jurídicas, desde que elas sejam consumidoras. Vou dar um exemplo que eu dei muito claro na quarta-feira, exemplo, eu tenho uma loja de roupa, certo? Eu vou lá, por São Paulo, compro roupa. E eu trago para minha loja. E as roupas estão com problema, tá? E a Júlia vai lá na minha loja. Eu posso entrar com um processo dizendo que eu sou consumidora de roupa, eu, dona da loja? Não. Porque eu continuo vendendo. A Júlia até, inclusive, comprou uma roupa minha. Então, é sinal que eu não sou consumidora de roupa, porque a minha atividade é roupa e eu revendo a roupa que eu também comprei. Eu comprei, mas eu não estou usando, eu vou revender. Então, ali eu não vou ser consumidora. Agora, na minha loja de roupa, para eu trabalhar, eu preciso comprar um notebook, tá? O notebook. Quando a Júlia for lá na minha loja, ela vai comprar esse notebook? Não, ela vai comprar a roupa, o notebook é meu. Então, aqueles produtos que a gente utiliza para o trabalho da loja, o balcão, o estoque, as cortinas, etc., tudo que envolve a loja, que eu estou utilizando na loja, eu sou uma consumidora porque eu não estou vendendo esse material. E se esse material, exemplo, o note ou o balcão, fiz os móveis sob medida, coisa mais linda lá na minha loja, daqui a pouco os móveis começaram a dar problema. Tu vende móveis? Não, eu vendo roupa. Então, eu sou uma consumidora, assim, mesmo jurídica, daquele material que eu botei lá os balcãozinhos. Então, posso entrar na justiça para o marceneiro corrigir aquele material dentro do meu estabelecimento comercial como pessoa jurídica? Pode, não tem problema nenhum, a lei ampara, mas eu tenho que ser consumidora, certo? E temos também a questão dos consumos por equiparação, porque o consumidor, que nem eu fiz o ela ali, o consumidor e o fornecedor, geralmente é os dois que estão ligados. Mais exemplo, a minha mãe foi lá e comprou uma roupa para mim na loja. Eu nem sei onde é a loja. A mãe comprou a roupa na loja. Ela que é a consumidora, ela que foi comprar lá. E ela deu de presente de aniversário para mim. Eu tenho direito, odiei, não quero essa roupa, nem me serve. Posso ir lá trocar? Pode, por quê? Mas não foi tu que comprou, não foi tu que pagou, tu ganhou, tu não estava lá na loja. Mas eu sou uma consumidora por equiparação, porque a minha mãe comprou para dar de presente, avisou na loja que seria presente, e a loja disse que eu, inclusive, eu podia trocar. Então, eu sou um exemplo de consumidora por equiparação. Então, se esse produto que eu ganhei da minha mãe viesse com um defeito, alguma coisa, eu poderia lá trocar
dentro dos moldes do direito do consumidor, certo? Só para vocês saberem como funciona a lei. Dei vários exemplos aqui também. O fornecedor é aquela pessoa que presta, entrega o produto ou serviço, podendo ser o fornecedor a lojinha ou o fabricante ou ambos. Geralmente ambos, porque ambos têm uma responsabilidade solidária. Então, aquela pessoa que vende para nós um produto ou um serviço, e eu como consumidora, essa pessoa tem que responder sobre as suas vendas. Então, eles são denominados os fornecedores, segundo o Código de Defesa do Consumidor. Agora vamos para os nossos elos que nos ligam. O produto. O produto é o produto palpável em si, podendo ser aquele bem móvel, um bem imóvel, podendo ser um bem material ou imaterial. O que significa isso? O bem móvel, né, um carro, um cavalo, etc., tudo a gente pode ser considerado como um bem móvel. O bem imóvel são casas, etc., que não tem imobilidade, né? Bem material ou imaterial. O que eu quero explicar que é importante vocês entenderem quando eu estou falando de produto? O produto em si, ele pode ser um bem durável ou um produto não durável. É claro, ali está o exemplo perfeito. Os duráveis, a gente entende por si só que quando a gente comprar e a gente usar, eles não vão se acabar facilmente. Exemplo, é numa casa, uma geladeira, um fogão, uma televisão, uma casa, um carro, uma bicicleta, uma moto. São tudo bens que novos. A gente está falando bens novos, tá? Sempre bens novos. Por si só, tu sabe que eles não vão se esgotar com o tempo. Então, ele é um produto durável. Os não duráveis são geralmente produtos perecíveis, porque eu vou usando, ele vai se acabando. Pasta de dente, escova de dente, shampoo, comida, produto de limpeza. Eles são bens, assim, ó, que conforme o uso, questão de um mês, dependendo conforme tu usa, ele não vai mais existir. Então, tu consegue distinguir uma casa de uma pasta de dente, por ser um produto durável ou um produto não durável. Da mesma forma, durável e não durável, a gente tem os serviços. A prestação dos serviços também enquadram-se dentro de uma relação de consumo, sendo os serviços prestados aqueles duráveis, aqueles que demoram, exemplo, uma prótese dentária, botar aparelho, pintar uma casa, pintar um veículo que foi batido, arrumar, fazer um conserto de veículo, todos são prestações de serviços que vão durar por mais tempo. Já agora, é só deixar claro o não durável, uma jardinagem, uma faxina, mandar lavar roupa, ou até uma lavanderia, são todos bens que no outro dia ou uma semana depois já não vão mais se durar, eles vão acabar já se sujando, vão acabar, etc. Não vai um corte de cabelo, uma pintura de cabelo. Então, assim, uma coisa é tu mandar fazer uma peruca. A peruca vai te durar, ela vai ficar intacta, igual, na mesma cor, no mesmo tamanho, o tempo que tu precisar, anos. E agora tu vai lá no salão e manda fazer um botox, manda fazer uma pintura, tu que tem cabelo branco, ou umas luzes, né, para deixar, disfarçar os brancos, etc. É uma coisa que não vai durar, ela logo dá 2, 3 meses, um mês, tu já tem que ir retocando. Então, ela é um produto não duráveis. Isso de durável e não durável, lá na frente eu vou explicar por que eu estou falando tanto, é porque é prazo para eu reclamar perante fornecedores. Primeiro eu tenho que saber o que é um e o que é outro, o durável e não durável, certo? Então, ali a gente tem os prazos para nós reclamar. Todos os prazos que eu tenho de produtos não duráveis são 30 dias. 30 dias da compra, mediante apresentação de nota fiscal. Então, eu posso reclamar do fornecedor tudo que for não durável, se eu tiver a nota fiscal por 30 dias. Exemplo, então, o que é não durável? Uma pasta de dente, certo? Cheguei em casa, estou com a nota fiscal e vi que aquela pasta de dente não estava lacrada. Exemplo, ou um iogurte que estava um furinho, sei lá, inúmeras coisas. Um produto, uma massa que estava com o prazo de validade vencendo daqui a 2 dias e eu comprei e não olhei a validade. Posso ir no mercado lá trocar? Pode, desde que tu tenha a apresentação da nota fiscal. Sem nota fiscal,
tu não tem direito algum. Então, tu pode ir lá tentar trocar. Salvo se tiver em promoção, pessoal. Geralmente, produtos, quando estão em promoção, são produtos que vão vencer. E eles já colocam em promoção por causa disso. E a maioria deles colocam: não aceitamos troca. Ou as lojas de roupa vão lá e dizem: não aceita troca. Pode isso acontecer? Pode. Por causa de algum motivo, eles estão fazendo essa queima de estoque, então tu já ganhou um bônus de pagar menos. Então não está proibida essa prática. Mas um produto que não está na promoção, está lá na prateleira normalmente, tu por descuido não reparou na hora da compra, chegou em casa, está vazando, digamos, tem uma e tu comprovar, tem tudo isso. Comprovar que não foi tu que fez isso, né? Porque é simplesmente daqui a pouco comprou um vidro de azeite, né? E o azeite vaza realmente na tampa e ele tá lacrado, mas tá vazando. Tu pode ir lá trocar? Pode. Agora é outra coisa, daqui a pouco tu chega lá com o azeite todo amassado, com um nítido sinal de caída em chão, rachado o plástico. É óbvio que o fornecedor não vai precisar trocar, porque ali é notório que o consumidor deixou a cair, estragou o plástico do azeite, e ele não tem obrigação nenhuma, porque foi mau uso do próprio consumidor. Então, imagina se todos que deixarem cair vão ser obrigados a restituir. Então, é nessa linha de raciocínio. Então, todos que têm produtos não duráveis têm 30 dias. Já os duráveis, eu posso reclamar 90 dias da compra. Então, quando eu comprar qualquer produto, exemplo, celular, televisão, etc., qualquer coisa, Mercado Livre, geralmente, eu tenho 90 dias. Se ele é um produto que dura, da compra eu tenho 90 dias para reclamar. Reclamar, eu digo assim, quando tem um defeito nesse produto, sabe? Alguma coisa que apareceu nele. Eu gosto de dizer assim, muita gente olha, geralmente quem compra em Mercado Livre, né, ou em outras, Shopee, etc., às vezes tem umas especificações que o fornecedor escreve. Nós damos 3 meses de garantia, nós damos 90 dias de garantia. Eles não dão nada. 90 dias quem dá é a lei. Todo fornecedor é obrigado a dar 90 dias. Então, ele não está fazendo um bom gesto. Ele está só cumprindo o que a lei obriga ele a fazer. Então, às vezes, eu vou dizer, eu vou comprar desse fornecedor, porque esse fornecedor está me dando um prazo de 90 dias, se caso de algum defeito. E aquele que não diz nada? Tem 90 dias também, porque a lei obriga, independente se tu anuncia ou não anuncia, tu faz jus a 90 dias reclamar por qualquer defeito no produto ou no serviço. É obrigatório. Então, aquele fornecedor que diz que dá 3 meses de garantia, na verdade, ele está sendo caloteiro, porque ele não está dando nada. Quem está obrigando ele é a lei. Então, por isso que eu gostaria de explicar para vocês. Desde a apresentação da nota fiscal, produto zero bala, né, pessoal? Tem 90 dias para reivindicar as reclamações. Falei vários exemplos aqui de produtos duráveis e não duráveis. Quis falar que serviço público também é uma relação de consumo, sendo eles saúde, educação, transporte coletivo, água, luz, esgoto, limpeza pública, asfalto, etc. Todos são considerados também como fornecedores e nós seremos consumidores desses produtos. O Código de Defesa do Consumidor, como o direito constitucional, como o direito, todos os outros, trazem princípios. Lembra que a gente falou muito lá no direito do administrativo? Princípios. O consumidor também tem os principais princípios deles. A principal de todas sempre vai ser a tal da vulnerabilidade. O que é a vulnerabilidade? Dizer assim, o consumidor não tem obrigação de saber. Eu sou vulnerável e hipossuficiente. Ou seja, o fornecedor, para ser isentado de alguma briga, de alguma discussão, todos os produtos ou serviços que ele entregar, necessariamente precisam estar bem informados, bem justificados, bem explicados para aquele consumidor. Para o consumidor chegar a comprar uma coisa e dizer assim, nem sabia. Nunca ninguém me falou isso. Mas está no rótulo. Daí desarma o próprio fornecedor, o próprio consumidor. Por quê? A vulnerabilidade o consumidor já inicia na vulnerabilidade. Ele precisa dizer assim,
Se tu não me explicou, eu não sabia, e se deu um mau uso aqui, eu não sabia, então a culpa é tua, tu vai ter que me reembolsar. E o juiz condena. Então, muito cuidado com a questão da vulnerabilidade. Outra questão do governamental, que eu volto lá a dizer, o Estado, através dos órgãos competentes, Anvisa, PROCON, etc., de tentar trazer ao cidadão um bem comum, que é o restabelecimento ali da igualdade, que eles têm que fiscalizar qualquer fornecedor se o produto que está circulando no nosso mercado é um produto seguro, adequado às normas da Anvisa e etc. Então, ali é esse o tal do poder do Estado, o poder governamental. Todos precisam ter uma garantia de qualidade, de segurança, respeitando sempre o consumidor, né, dos interesses dele, trazer também uma boa-fé na relação do consumo. A boa-fé é o sinônimo da honestidade, que aquele consumidor e aquele fornecedor, queria espirrar, estão sendo transparentes entre eles dentro dessa relação de consumo. O fornecedor é obrigado a explicar e deixar tudo às claras para o consumidor, para que não haja nenhum resquício de vulnerabilidade. E são tudo princípios, pessoal. Acesso à justiça também para aquelas pessoas que entenderem que estão sendo lesadas, certo? Então, deixa eu só vir aqui. Acho que pulou aqui. Uhum. O que a gente precisa saber dentro do Código de Defesa do Consumidor? Os vícios e os defeitos. É isso que eu volto lá a dizer, o prazo de produtos duráveis e não duráveis. E o que se reclama? Vício ou fato. Esse é o nome dos defeitos dentro do Código de Defesa do Consumidor. O vício é um defeito em si. É alguma coisa que deixa estragado, diminui o valor, não funcione, não traz a proposta que agrega dentro da venda. Comprei alguma coisa, lembra ali um celular que não ligou a tela ou a tela está quebrada. É um defeito, pessoal. Necessariamente, eu como consumidora posso lá reclamar. É um produto celular não durável, 90 dias no mínimo. Não estou falando nem das garantias que eles dão, que a gente vai falar mais adiante. Tenho no mínimo 90 dias da compra, mediante apresentação de nota fiscal, para reivindicar que eles tomem providência com esse celular meu que não está funcionando, e é comprovado que não foi mau uso. Eu não deixei ele cair, não deixei ele cair na água, no chão, em lugar nenhum. Ele simplesmente está pifado, ele veio com um defeito. Então, eu tenho esse direito a reivindicar esse vício. O fato é quando, além de defeituoso, ele traz um acidente. E esse acidente acaba me machucando. E ele pode me ocasionar lesões no corpo. Então, além de eu reclamar esse defeito, eu posso reclamar o acidente através de uma indenizatória. Essa indenizatória eu tenho 5 anos para reivindicar na justiça. Então, são duas coisas dentro do Código de Defesa do Consumidor que eu posso reivindicar. O vício, o defeito em si, ou o fato. O fato vai ser sempre quando eu me machucar. Não me machucou, foi só um produto que não está funcionando? É um defeito, vulgo vício, certo? Então, ali, falei os fatos, né? Eles estão previstos lá no artigo 12 ao 17. Dei exemplos de fatos, um exemplo claro, assim, que eu gosto de falar, que há pouco tempo, é que assim, pouco tempo, a gente nem disse há pouco tempo, que a pandemia meio que deixou a gente meio travada. Então, eu não sei se era antes da pandemia, durante a pandemia, mas acho que era antes da pandemia, um pouquinho antes da pandemia. Quem lembra, foi lançado o veículo Onix, né? E era um carro super legal. E teve uma fabricação do Onix, digamos, não a primeira linha, quando veio a renovação dessa linha, tipo, exemplo, não me lembro. O Onix, digamos que ele lançou em 2018. Exemplo, não sei quando que era, 2017. E 2018, eles sempre, todos os anos, eles tentam inovar para trazer girar o mercado de consumo para o consumidor comprar um carro novo. E essa nova linha, no ano seguinte, ele, no guidão, assim, onde tinha a chave, ele soltava faíscas, pegava fogo. Então, esses consumidores, além de, óbvio, um carro não pode pegar fogo, né, é um defeito dele, ele acabou trazendo machucados para algumas pessoas.
Desses carros tiveram que sair de linha, todos foram recolhidos, e esses consumidores, os que não tiveram lesão, puderam trocar o Onix por outro Onix, né, por causa desse defeito, e aqueles que tiveram lesão, além de poder trocar por outro carro, eles podiam pedir indenização se comprovado o nexo, que realmente as queimaduras eram originárias, e eles cortavam, assim, tinha uma coisinha que acontecia com ele, não me lembro se era fogo ou cortava, que era originária do carro. Então, isso era um fato, e as pessoas poderiam buscar indenização, e a empresa, com certeza, era condenada devido, porque ela tem que trazer a segurança necessária para esses consumidores. Dei exemplos aqui que eu quero que vocês leiam em casa. Dei um exemplo ali, digamos, um celular que explodiu, tá? Explodiu na perna da pessoa, olha como ele ficou. Caberia a ele, além de pedir um celular novo, a indenização por que aconteceu ali, desde que, sempre volto a dizer, comprovado que não foi o mau uso do funcionário, ali do consumidor. Porque se o consumidor pegou e fez alguma coisa que concorreu para a explosão, aí sim ele não vai ser indenizado e não vai ganhar nem substituição do produto, certo? Dei exemplos, então tu tem 5 anos a partir do prejuízo para buscar a indenização, está escrito no artigo 27. E o vício em si, que não é o fato, é o defeito, é aquele que não funciona adequadamente, liquidificador que não gira, um carro que apaga toda hora, saiu da concessionária e não é falta de gasolina, tá desligando nada. A televisão que tem uma tarja preta, uma televisão que não emite som, uma mancha no vestido. Eu já aconteceu uma vez, eu ganhei um presente ganhei uma roupa de cama, coisa mais linda, amei. Olha, foi uma das que mais bonitas que eu ganhei. E na hora que eu fui abrir ela para olhar, bem no centro da roupa de cama tinha uma mancha de graxa. Bah, eu fiquei tão chateada, daí eu fui lá na loja, lógico, mediante cupom fiscal, eu era consumidora por equiparação, e a loja disse que eles recebem o produto, ou a loja, o fabricante, alguém, eles lavam na máquina antes de vender, e ali às vezes pode cair uma gotinha de óleo, e esse óleo manchou. E infelizmente eles não tinham nenhum outro para repor igual. Eu tive que escolher um outro assim equivalente, como eu vou explicar para vocês mais adiante, mas fiquei muito chateada, porque realmente aquela roupa de cama era muito bonita, porém não tinha outra idêntica para ser reposta naquele local. E a mancha de graxa, que nem a vendedora falou, que achava que nem ia sair. Então, infelizmente, eu marchei nesse lado, eu fiquei bem triste, porque eu queria justamente aquela. Tá. Dei exemplo de vícios ali também. Os produtos, então, duráveis e não duráveis, 90 dias, para vocês lembrarem. Então, gosto de explicar também que os vícios, às vezes, podem ser aparentes. Exemplo, assim, tu vai lá, a hora que tu vai passar no caixa, exemplo, tô comprando um blusão, né? Blusão, ou nem precisa provar, vai lá, esse blusão me serve, tamanho é ele, tá, vou comprar ele. Só que na hora lá de chegar no caixa, ou a hora que cheguei em casa, eu vi que tem um fio totalmente puxado, ou tem uma mancha, etc. É um vício aparente, que eu logo vi. Vou lá na loja com a nota fiscal e troco. Ou pode ser um vício oculto, que muitas vezes tu vai acabar usando e depois de usar vai acontecer. Exemplo, vou comprar uma calça jeans. Essa calça jeans, na primeira usada, puf, caiu o botão dela, descosturou, a costura é totalmente torta. Era um vício que quando tu estava lá na loja, tu pegou a calça, estava tudo ok. Mas, ao usar, tu começou a ver que ela apresentava um defeito. Então, esse se chama o vício oculto. E ele também cabe, é a mesma coisa, independente de quando tu constata, ele pode ser de imediato constatado, pode durar dentro do prazo de garantia o aparecimento dele. Geralmente todos os quase é difícil, porque a gente quando compra uma coisa, a gente já dá aquela conferida legal. Geralmente os defeitos que acontecem são vícios ocultos, que a gente olha ali, tudo certo, depois vai provar ou vai usar em algum momento, e é vício oculto. Aconteceu uma vez comigo, pessoal. Olha que situação, foi terrível. Eu tinha uma formatura de um primo meu, tava toda a minha família. E eu tinha ganhado, na época, de aniversário da minha mãe, uma sandália, coisa mais linda. Minha mãe tinha me dito, o que tu quer ganhar de aniversário?
Eu disse, eu quero uma sandália, porque eu tenho a formatura do Lucas daqui uns dias. Daí ela disse, então tá, então vou comprar. Que cor que tu quer? Eu quero a cor preta, que eu queria a cor, porque meu vestido, eu não me lembro que cor que ia ser, tinha que ser preta. Quero assim, de salto agulha, etc. Minha mãe foi lá e me deu uma sandália. Nunca usei, deixei na caixa, porque eu tava guardando, né? Provei, caminhei em casa, serviu, ok. Deixei na caixa guardada. Era, assim, decorrido 2 meses, tá? Ia ser a formatura, que eu queria já para não precisar me preocupar para a formatura. Fui na formatura, na janta, tava tudo ok, a sandália. E na época, o baile de formatura dele foi ali no Salão Rosa do Clube União. Fui até lá em cima, a gente foi até lá para cima, fui de táxi na época. Gente, quando eu desci do táxi, juro por Deus, desci do táxi, botei meu pé no chão, o taco, simplesmente aquele salto-agulha, quebrou. E eu disse, Jesus amado. E daí eu disse, não vou descer, não vou para casa. O que eu vou fazer? Fiquei naquela hora pensando um tempo assim. E o pessoal, não, vamos, deixa. E daí eu fiquei um pouco na festa, depois eu até fui embora, sabe? Bem chateada. Porque simplesmente não foi uma usa, eu não virei pé. Foi até assim muito engraçado, porque quando tu bota o pé assim para fora do táxi, aquele salto, na época não existia Uber, né? Faz tempo já isso. O pé desce, sabe? Tu tá já sabe quando tu tá com salto, tu sabe como tu vai pisar e aquele pé simplesmente o salto que tava assim, ele fez zup assim. Ele simplesmente saiu os preguinhos de dentro. Ai, que tristeza. Enfim, ali era um defeito, estragou minha noite, enfim. Ainda bem que eu não me machuquei. Mas daí eu levei ela na loja, e daí a loja logo na hora quis engrossar. Não, gente, você já comprou lá em dezembro, agora é fevereiro, né? Quem me garante? Mas olhando assim até o baixo do solado, dá para ver que não tá nem sujo, gente, porque imagina, eu saí do meu apartamento na época, entrei ali, a janta era no Aliança, ali no centro, do Aliança, fui para lá, quase nem caminhei na rua, nem um lugar, todo lugar limpinho, tanto que o solado, tu via que era sapato novo que nem tinha sido usado, não era, dá para ver assim, às vezes que e mesmo que se eu tivesse usado, desde que ele não tivesse batido, ele ainda estava, ele era um bem durável, ele ainda estava nos 90 dias. A loja quis engrossar, não trocou com a minha mãe, mediante nota fiscal, porque graças a Deus a nota fiscal estava dentro da caixa, e a minha mãe diz, guarda, porque eu não sei se vai servir para ti, porque a minha mãe comprou como presente, e eu deixei dentro da caixa por bobeira, senão eu teria perdido a nota fiscal e não conseguia trocar. Por fim, daí não tinha uma sandália igual, porque era aquelas coisas assim de período, e daí eu comprei, acho que eles deram um vale, eu comprei outro sapato, um tênis, não me lembro o que eu comprei na época. Enfim, mas era um vício oculto, porque o salto, eu caminhei, nunca deu problema, mas ali, depois de um período, ele simplesmente desmoronou, foi o preguinho que deu problema, certo? Então, sempre existe essa responsabilidade desses fornecedores. Ali fui eu lá na loja, não me lembro o nome da marca, Exemplo Visano, não lembro que marca que era, sandália, né? Eu pedi para a loja que vendeu para minha mãe, no caso, para ela trocar o produto e serviço. Se ela não tivesse trocado, eu poderia acionar a loja mais a marca Visano, porque ela não fabrica a Visano, essa loja, ela é apenas uma mera fornecedora, revendedora. Então, eu tranquilamente poderia, se eles não tivessem feito nada, com a minha nota fiscal, eu poderia entrar com os dois, porque eles são responsáveis solidários. E eu sempre digo, entra sempre contra os dois. Porque vai que essa loja que a minha mãe comprou era uma loja assim, ó, falida, que não tem dinheiro nenhum. A Visano é uma marca que tem reconhecimento e tem dinheiro. Então, se tu vai buscar ali, quem que vai pagar, elas que se resolvam entre eles. Mas pelo menos um dos dois vai estar garantido que vai me devolver, vai me fornecer esse produto ou esse serviço, certo, pessoal? Então, a responsabilidade desses fornecedores pelo fato, o fato é aquela que machuca, né? É se ele coloca no mercado e ele traz um risco, sempre olhando o nexo causal e se vai indenizar. Um exemplo claro de fato e informação. Exemplo, por que vocês acham
de uns anos para cá, duas coisas. Por que tu acha que os brinquedos começaram a escrever na caixas dos brinquedos para crianças a partir de 2 anos, para crianças a partir de 5 anos, para crianças a partir de 1 ano? Por quê? Porque a mãezinha, o paizinho, o padrinho, enfim, sei lá quem era, ia lá, sabia que tinha um bebê, tá? Daí o bebê, 1 ano, bota tudo na boca. E a mãe vai lá e compra uma massa de modelar para esse bebê. Óbvio que ele vai engolir. E pode acontecer, já aconteceu com um filho de uma amiga minha, que esse bebê sufocou e o pai não conseguia botar, sair, tirar, enfim, a criança ficou roxa, mas conseguiram no final fazer ele ir para dentro, que ele disse que não ia para fora, botou, tá errado, mas ele fez que no pânico e ok, que a criança chegou a ficar até com umas bolinhas assim depois do sufocamento. O que significa isso? Hoje em dia, sabe lá quantas pessoas disseram que esse produto era um fato, porque ele quase matou essa criança. Então, o que vai lá o fabricante? Acima de, exemplo, 4 anos. 4 anos, tu já sabe que tu não pode engolir uma massa de modelar. Se tu vai comer a massa, se tu tem 4 anos, tu já sabe que se tu vai botar na boca, tu vai mastigar. O bebê de 1, 2 anos não tem esse discernimento. Então, eles começaram a botar na caixa. A massa de modelar continua sendo perigosa? Continua. Mas o fornecedor, eu volto lá nos princípios da informação, somente acima de, exemplo, 4 anos. Daí a mãezinha, que tem uma lá, Deus me livre, tá, pessoal? Mãezinha que tem um filho de 2 anos, vai lá e comprou e deu. Ele quer, ele gosta, ele gostou lá na creche, a creche dá, e ele botou na boca e sufocou. Essa empresa vai ser responsabilizada? Não. Que idade tem teu filho? 2. O que está escrito na caixa? 4. Tu assumiu o risco. O erro foi teu. Eu disse, a partir de 4, tu com 2 deu. Então, nós não responsabilizamos nexo causal. E o juiz isenta, certo? Então, isso é uma coisa também que o fornecedor tem para se precaver. E essa é a exclusão. Porque, ou, daqui a pouco, eu vendo Lego, tá? Eu tenho uma loja de Lego, e daqui a pouco essa criança ficou com uma massa de modelar. E ele, sei lá, porque o advogado errou o nome, entrou contra mim. Mas a minha empresa só vende Lego, a minha empresa não vende massa de modelar. Então, eu não coloquei esse produto no mercado, então eu não vou indenizar esses pais. Ok? Ou ele, realmente, eu vendo massa de modelar, mas eu disse lá na caixa, é a partir de 4. A mãe que foi imprudente, o pai que foi imprudente, o padrinho, enfim, qualquer pessoa, o vô e a avó, eles que foram imprudentes ao dar essa criança. Ninguém mandou não seguir as instruções da caixa. Então, eu também não vou ser responsabilizado. Eu, fornecedor. Porque a culpa foi de quem comprou, que não atentou esses cuidados mínimos que eu informei. Isso que significa as exclusões de responsabilidade. Mesma coisa na prestação de serviço. Tudo que eu prestar, eu sempre tenho que orientar que seja tudo de uma forma coerente, que vai ser entregue como eu realmente estou orientando. E assim que significa a responsabilização pelos fatos de serviço. Então, ali, eu vou dizer, se eu não tenho culpa, que nem fui eu que prestei, eu disse assim, um exemplo bem claro de prestação de serviço. Fui contratar, tem uma empresa de jardinagem, tá? E eu, assim, ó, para mostrar, divulgação, um exemplo, eu vou lá e às vezes eu tiro foto antes e do depois, do meu prestação de serviço, tá? Uma foto antes, como estava, e uma foto depois. Fui contratada para cortar a grama. E tenho lá guardado essa foto. Daí dá uns 30 dias, essa pessoa entra na justiça comigo, contra mim, dizendo que quando eu cortei a grama, eu cortei todas as roseiras e as flores deles. Tá, eu cortei a grama lá mesmo, mas eu não cortei roseira, não, mas eles estão dizendo. Daí, fornecedor é o vulnerável e inverte o ônus da prova. O que eu vou fazer? Vou lá pegar minhas fotos. E lá nas minhas fotos, daí vai lá o consumidor e postou foto que não como é que era as roseiras, né? E eu tenho a foto do antes. E no meu antes já não existia roseira. Ou seja, ou eles
que tinham cortado, ou uma outra pessoa cortou antes de mim mesmo. Ou seja, eu sou isento de culpa. E é um exemplo que nós temos que trabalhar e ter para se precaver que tudo está dentro das normalidades. Ali daí eu seria exclusiva, né? Para não responder. Sobre os responsabilidades. Então, do vício. Antes eu estava falando de fato, agora do vício. Quando eu aprendi um defeito ali, apresentou um defeito, só um vício, lembrando duráveis 30, não duráveis, quer dizer, duráveis 90, não duráveis 30. Geralmente os duráveis 90. Eu vou lá na loja, eu tenho que pegar o cupom fiscal, levar lá na loja para o fornecedor me trocar esse produto ou serviço. O que acontece? Está com defeito, a minha televisão está no mudo, não funciona. Eles vão recolher essa mercadoria e terão 30 dias, o código que diz, 30 dias para dar um jeito nessa minha televisão. E eu sei que não foi mau uso meu, tá? Às vezes eles podem atestar que é mau uso. Mas não foi. Chegou no 31, vou lá na loja, pergunto, tá, e aí? Ah, não, realmente, tá aqui, já voltou do concerto, ok, vou embora. Ou não conseguimos, lá a fabricante não me deu retorno. Então, o que eu posso fazer nesse momento? Pedir um idêntico, não vou esperar, vocês têm um prazo de 30 dias, me dá uma TV da mesma marca e modelo, eles não têm que dar, ou me devolve o valor, eles não têm que devolver o valor, ou, tá, não tem uma TV igual? Não, tem uma melhor. Então, eu vou levar a melhor e pago a diferença. Algumas lojas, às vezes, nem cobram a diferença, mas vai da boa praça da loja. O normal, na lei, abatimento do preço. Artigo 18, isso sempre. Pessoal, vida prática. Muitos alunos me perguntam disso aqui, que a lei diz. Artigo 18, Código de Defesa do Consumidor, certo? Então, outra coisa que eu gosto de falar a vocês, direito de arrependimento. Eu só posso me arrepender de compra online. Se eu comprei em loja física, não tem na lei nenhum artigo que me garante que eu posso trocar, devolver esse produto. Somente compra online. Compra que eu comprei ali, olhei na internet, paguei um boleto e chegou em casa o produto depois de eu pagar esse boleto. Nem vi esse produto. Não é a cor que quero, não é o meu tamanho, tá com defeito, etc. Tenho 7 dias corridos a partir do recebimento para devolver essa mercadoria e o fornecedor, em até 30 dias, me devolveu o valor. Lei, Código de Defesa do Consumidor, artigo 49. Mas esse arrependimento é só para compras online. Se tu saiu da tua casa, foi numa loja, na Magazine Luiza, aqui no centro, olhou uma máquina de lavar e comprou, não é online. O que pode acontecer? Eu ir lá na Magazine Luiza, olhar a máquina de lavar, e daí eu ir na internet. E lá na internet, eu comprar da internet, eles não vão saber que eu estava na loja. Chegou, ai, não gostei, 7 dias, posso devolver. Algumas vezes eles dizem, sem uso, porque o arrependimento não é tu usar durante 7 dias e devolver. É alguma coisa que traga que tu não gostou da foto que tu viu. Então, esse é o prazo de arrependimento, só para compras necessariamente online. A prescrição em decadência, 5 anos para indenização, 30 e 90 para vícios e defeitos, tá? Outra coisa que eu gosto de falar, garantia legal, então, e contratual, por isso que eu falo tanto do 30 e 90. Todas as leis para os bens duráveis dá 90 dias. E daí eu vou lá para falar para vocês, a gente vai comprar um produto durável, tá? O produto durável tem 90 dias, segundo a lei, certo? Vou lá na Quero. Nem sei, não, Quero, acho que nem tem. Não sei se Quero tem celular. Vamos então em outra, na Casas Bahia. Foi aqui no centro. Amanhã é sábado, vou lá comprar um celular, tá? Vou chegar lá, quero comprar um celular, marca tal, etc. Certo. Qual é o prazo de garantia deles? E o vendedor vai dizer 12 meses. Daí eu vou perguntar. 12 meses contratuais? E daí ele vai dizer, sim, contratuais. Então, eles vão te dar um recibinho lá que vem junto,
que tu tem 12 meses de garantia daquele celular. E o que tu não sabe, que além de 12 meses, tu tem mais 3 dos 90 dias que a lei te dá. Então, em vez de ter 12, a gente tem 15. E se o celular estragar no 12, no 13, no 14 ou até no último dia do 15, eu posso lá pedir a substituição do produto. Porque ninguém sabe que às vezes os defeitos vêm depois do encerramento da garantia contratual, e a contratual era 12 meses, e eu tinha mais 3, porque a lei dá. Porque elas se somam, uma não come a outra. Vai comer, por isso que eu perguntei para vocês, vocês vão lá no vendedor e diz 12 meses contratual, eles vão dizer, ah, não, é 9. Ao todo é 12. Por quê? 9 a empresa vai dar e 3 a lei obriga. Daí eles fazem de conta que é eles que estão dando 12, mas eles não estão dando 12, eles estão dando 9. E daí vocês não vão somar mais, porque a soma foi mentira para vocês. Eles que somam sem contar a verdade. Então, garantia contratual é somada à garantia legal. As ofertas necessariamente precisam estar de acordo com as publicações. Campeã a gente no mercado. Às vezes tem coisa de promoção, bipa lá no caixa. E o caixa, não. Comprei uma pizza lá, R$12 lá no freezer. Chegou no caixa 20. Não, lá tá R$12. Ah, não, mas isso era do final de semana. Azar. Lá tá R$12. O caixa vai ter que arrumar. O que tá escrito na prateleira vale, tá, pessoal? Então, independente, foi o estoquista que esqueceu de tirar a plaquinha. Então, também tem que comprar. Outras coisas que são vedadas, propaganda abusiva e propaganda enganosa. A enganosa é aquela que induz ao erro o consumidor, né? Vende uma coisa e é totalmente outra. Isso também é passível de uma indenização no Código de Defesa do Consumidor. E a abusiva é aquela que explora medo, racismo, etnia, gênero. É difícil hoje em dia ter uma propaganda abusiva. Isso já era mais anos 90, início de 2000. Com o Código de Defesa do Consumidor, as propagandas abusivas meio que saíram de circulação, embora que algumas vezes pode ser que aconteça, mas é muito raro existir propaganda abusiva ainda. A enganosa é tranquila, ainda acontece, mas a abusiva é bem difícil existir ainda, não lembro agora no momento nenhuma atualmente que pode ser enganosa ou abusiva. Expliquei cada uma para vocês depois saberem o que é. Isso aqui também é só para vocês saberem. Cobrança de dívidas, pessoal, isso aqui também é a última coisa que eu quero falar para vocês. Tem duas coisas ainda. Todas as dívidas cobradas indevidamente, a gente tem direito ao previsto no artigo 42. Exemplo, eu paguei minha fatura de cartão de crédito hoje, tá? Não paguei não, vou pagar segunda. Paguei minha fatura de cartão de crédito, tá? Exemplo, vamos fazer assim, minha fatura deu R$1.000. Paguei. Mês que vem, além de vir o que eu gastei durante agora, que eu vou gastar durante o mês, veio a cobrança dos R$1.000 que eu já tinha pago. Tenho duas alternativas. Pagar ou não pagar. Não pago, eles vão me ligar. Ah, eu já paguei, não vou pagar, me nego a pagar. Estou dizendo assim dos R$1.000, tá? Uma conta de luz, que é mais fácil às vezes. Uma conta de luz, paguei R$1.000 da minha luz. Mês que vem vai vir os R$1.000 numa conta separado e mais 900 do mês que eu vou consumir agora. Eu vou dizer assim, não, vou pagar. Daí a RGE vai dizer para mim, então, se tu não pagar, tu vai para o SP Serasa. Eu disse, mas eu já paguei, tá paga, eu tenho comprovante, eu te mando. Daí eles vão olhar. Ai, realmente, tá pago. Desculpa o incômodo, vou baixar. Ok, encerrou a discussão. Ou eles continuam dizendo, não reconhecemos esse pagamento, tu vai para a SPC Serasa. E tu vai dizer, então, me coloca no SPC Serasa. Boto no SPC Serasa. E é a minha única negativação. O que eu faço? Entro na justiça e ganho indenização. Única coisa, assim, ó, que tu pagou uma dívida e tu for cobrado por ela
e por causa disso, tem comprovante de pagamento, e tu deixar eles te negativar, deixa, porque a indenização vai de 5 a 10 mil para mais. Então, o problema é deles, certo? Então, muito cuidado com essas cobranças indevidas. Não tem, isso é um dano em répcia, que nem eles falam, pacificado em jurisprudência. Hoje em dia, todo mundo fala, eu vou entrar na justiça com danos morais. Danos morais, não, hoje em dia, nem é mais dado na justiça de tanto mundo que entra com danos morais. O único dano moral, ganho certo, 100% de causa, é alguém que pagou uma dívida e ela foi negativada pela dívida paga. Dano moral. Não tem como fugir, certo? Agora, segunda hipótese. Eu paguei esses R$1.000, tá? E eu não posso ter meu nome sujo, eu faço transações e o meu nome não pode estar sujo. O que eu vou fazer? Vou ter que pagar de novo e depois eu revejo na justiça. Já paguei aqueles R$1.000, vou pagar novamente os mesmos R$1.000. Artigo 42. O que acontece? Eu provando na justiça que eu paguei 2 vezes esse R$1.000, né? O primeiro que eu estava devendo e o segundo indevido. O indevido, pago R$1.000. Além deles me devolver 1.000, eles vão ter que me dar o dobro, mais 1.000. E daí eu ganho 2. Artigo 42. Mas eu tenho que pagar essa dívida. Se eu não pagar, eu não ganho o dobro. Então, tudo que eu pagar em duplicidade, indevidamente, por cobrança, não é eu assim, imprimir 2 vezes o boleto e pagar. Não, pessoal. É eu ser cobrado esse mês e daqui a pouco lá no outro mês vinha a mesma cobrança como se fosse em aberto. E eu vou lá e pago. Eu tenho o direito de cobrar o valor que eu paguei em dobro. Artigo 42. Banco de dados. Banco de dados também obrigatoriamente, tu tem que ser notificado que tu vai ir para o SPC Serasa e desta notificação tu tem 5 anos para ficar no SPC Serasa. Depois de 5 anos, eles te liberam, eles têm que te tirar dessa negativação. É 5 anos apenas. Ah, mas, prof, eu não paguei a dívida ainda? A lei diz 5 anos, tá? Então, artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor também. Então, toda relação de consumo tem uma proteção contratual, principalmente contratos de adesão. Os contratos têm que ser bem redigidos, com cláusulas fáceis, sempre bem explicados a relação de consumos, que eu já falei. Isso que é só a título de conhecimento. Caso lá, o Estado, né? Já vou lá na Anvisa, vou lá no PROCON, lá no EDECON, denunciar um fornecedor, ele pode, esses órgãos, exemplo, PROCON, EDECON, Anvisa, trazer multas para esse fornecedor, cassar o registro, proibir a venda, suspender temporariamente até que esse fornecedor se readeque e fazer com que esse fornecedor não trabalhe por um tempo. Então, tem várias sanções administrativas que o Código de Defesa do Consumidor aplica em esfera administrativa, certo? Isso aqui também eu só deixei para título de conhecimento, não cai na prova. E eu exercendo meu direito de consumidor. Então, meus prazos, primeiro eu tenho que saber o prazo, tenho que provar que eu sou consumidora, vou mediante nota fiscal na loja. Se a loja não resolver, posso ir, então, para a esfera administrativa, que é o que eu falei lá das sanções administrativas, mediante banco de dados, PROCON, Código de Consumidor Online, etc., para eles tomar uma providência, porque eu odeio justiça, posso resolver através dali, ou se o fornecedor não deu jeito, eu vou para a justiça, entro com uma ação lá no juizado especial civil, pedindo ou contando a propaganda enganosa, ou a devolução do produto, restituição do dinheiro, pagamento em dobro, dano moral por negativação indevida, etc. Todos eu posso, onde a justiça, eu vou lá, hoje em dia no TJRS, tem, se vocês procurarem, TJRS, que é Tribunal do Estado do Rio Grande do Sul, balcão virtual do juizado. Vocês não precisam nem buscar um advogado, vocês podem formular uma denúncia ali mesmo no balcão virtual,
O fórum, isso aí é um processo, tu faz o relato dos casos, o fórum transforma isso em processo, vai te dar de graça um advogado, que tu vai na audiência, o fornecedor vai ter que, mediante versão do ônus da prova, falar que tudo que tu tá dizendo é mentira, tá? Por isso que é bom tu ter documentos que comprovem tudo que tu tá falando, que nunca foi mau uso, que realmente não tem informação clara, etc. Tudo que eu expliquei para vocês. E vocês poderão ter um ganho de causa, certo? Isso é o Código de Defesa do Consumidor. Dúvidas? Não. Não? O professor, em questão de, assim, tipo, lingerie, né, que eles não deixam provar na loja e também não troca, o que acontece, Quanto, eu que nem eu te disse, Adri, lá no começo, o problema é código do ano de 1990. No código, não tem nada que diga qual é o produto que tu pode trocar, o que tu não pode trocar, certo? Então, nesse caso, é o bom senso da loja, certo? Talvez o que a gente pode fazer é pesquisar uma jurisprudência e olhar o que as jurisprudências entendem desse caso. Na lei, não diz nada essa obrigação. Essa semana, para não dizer a semana ontem, eu também queria comprar 2 calcinhas e eu não tinha nem noção, agora grávida, né, gente? A gente nem sabe se essas calcinhas vão servir ou não, que eu quero fazer fotos de gestante. E daí então, eu não queria nada ficasse espremido lá dentro da roupa. Eu ainda dei uma chorada, disse, mas dá pra colocar só por cima da calça, assim, só pra ver se não vai me espremer toda, porque depois marca muito na roupa, né? E eu não sei se me serve, olhando ali, a gente não sabe. Não, não pode trocar. Se tu levar, não troca lingerie. Então, assim, a lei não diz alguma coisa que isso é uma prática abusiva ou uma propaganda que tu não pode. É política da loja e eles entendem que certas peças não podem ser trocadas. Algumas lojas, pelo bom senso, até trocam, mas a maioria não. Mas também não tem na lei nada que proíba essa prática, infelizmente, do fornecedor. Eu também me vi na mesma situação. Juro que eu lembrei Código de Defesa do Consumidor, mas não tem nada na lei que diga que tá errado o que elas estão fazendo perante a lingerie, sabe? Infelizmente. Tá? Ótima pergunta. Alguém mais com alguma dúvida? Eu. Pode falar. Tá. Em relação a banco, o que aconteceu comigo? Para, meu cachorro tá aqui do lado. Eu recebo através do Banrisul, porém eu Tá. não movimento a conta do Banrisul, eu gosto do Banco do Brasil. Tá. Então, o que eu fiz? Eu paguei a minha fatura do cartão de crédito do Banrisul através da minha conta do Banco do Brasil. Porém, no outro mês, eles descontaram pelo Banrisul o valor da fatura. Então, eu paguei 2 vezes o valor da fatura. Cobrança indevida. Tu recebe em dobro. É E só ir lá no TJRS, procura ali o balcão virtual, daí tu junta essa fatura, as duas, né? Um mês, o comprovante de pagamento. A segunda, o desconto na fatura do outro mês. Tu junta as duas, mostra que é as mesmas contas, as mesmas coisas, datas, competências. Além de tu ganhar o valor, tu vai ganhar o dobrado em cima. É ganho de causa certa, artigo 42. certo. E eu não tô conseguindo resolver isso Eles não vão porque, fazer. né, é horário de serviço, daí eu vou perder um dia de serviço para resolver. O que tu pode fazer, só para garantir, para tu não dizer que tu não esgotou a esfera administrativa, é ligar para o Banrisul, pegar um protocolo, ligar para aquele 0800, ver se tu acha ali, ou da cartão, ligar, pede um protocolo, só o número de protocolo, tá entendendo? Eles vão dar um número ali de atendimento que eles sempre ganham no protocolo, e eles não vão fazer nada, vão dizer que tu vai ter que ir presencialmente lá. Eles nunca juntam ligação. Acho que eles nem gravam, gente, porque até hoje a gente pede para juntar essas ligações e eles nunca juntam em processo nenhum. Mas faz para tu ter um número de protocolo, para dizer assim, ó, eu tentei administrativamente, eles não deram solução.
Tu junta esse número do protocolo lá, porque daí sim, tu vai ter que tu vai, tu procura ali, Juizado Especial Cível TJRS, que é Tribunal do Rio Grande do Sul. Daí tu vai procurar Santa Cruz do Sul, tu vai cadastrar teu nome, teu CPF, teu endereço, etc, né? Daí depois vai ter uma parte ali, descrever o fato. Daí tu pode descrever com as tuas palavras mesmo ali como aconteceu. E lá embaixo vai ter um item anexar arquivos. Daí tu anexa ali esses arquivos, né? Anexa, diz que tu quer a restituição em dobro do valor conforme artigo 42, porque tu pagou indevidamente, foi cobrada e pagou 2 vezes pela mesma conta. E tu vai, daí o juiz vai abrir um processo, hoje tu não precisa mais nem no fórum, tudo vai ser virtual, é sempre no final do dia, pede já ali, tu pode escrever, peço por gentileza que a audiência seja de forma virtual, para tu poder fazer em casa, que nem nós estamos fazendo aqui, certo? O Estado vai te pagar um advogado e ponto final, tu vai ganhar em dobro com certeza, o problema é deles. Tá certo, obrigada. De nada. Mais alguém? Prof, tu poderia falar sobre a Lei de Proteção de Dados? Não é na aula agora, Lari. Ah, é que eu só queria saber como a gente trabalha com atendimento, sabe? Daí às vezes surgem essas dúvidas, sabe? Tipo. Sim. Ela é uma lei própria, Lari, daí ela não é, porque ela é demorada, ela é comprida, teria que ser uma aula própria de lei de proteção de dados. Eu vou ficar aqui até às 10. Ah, tá. Não, porque ela não está dentro do Código de Defesa do Consumidor, tá? Se vocês podem pedir para a sayonara para a gente dar um dia a aula de lei de proteção de dados, daí ok. Porque ela realmente tem muitos artigos, muitas especificações, que não é uma coisa de 10 minutos para a gente responder, tá? Ela é bem extensa, no caso, então, né? Sim, é uma coisa bem longa, com coisas que têm que ser adequadas. No mínimo, uma aula, porque ela é uma lei, exatamente como o consumidor, a lei de proteção de dados é uma lei própria, tipo o direito do consumidor, a lei de proteção de dados. Então, se eu querer explicar para ti, eu vou ficar, no mínimo, 1 hora falando tudo que a lei ainda não vou conseguir falar tudo. Tá certo, então, obrigada. De nada. Mais alguém? Não? Então, assim, pessoal, voltando. Trabalho para entregar até quinta de noite, prova na sexta-feira, 7h30 da noite, mediante link ali no grupo do Whats, tá? Fiquem atentas, para quem não teve aula comigo, vou mandar o link da prova ali no grupo do Whats para vocês. Tem até às 9 para responder, coloco o nome. No trabalho também, por favor, né, que é mandado pelo e-mail, coloque o nome de vocês no trabalho, porque quando vocês mandarem um e-mail para mim, porque vai ter trabalhos de alunos de quarta e trabalhos de aluno de sexta. Então vai estar uma loucura a minha caixa de e-mail. Eu vou abrir o e-mail da Gislaine, vou imprimir o trabalho dela, vou rezar que o nome dela esteja lá, porque senão eu vou ter que abrir e-mail por e-mail para ver quem que escreveu aquilo, e eu desconto nota quem não tem nome, tá? Porque daí eu tenho que abrir todos os e-mails para ver, esse aqui tá, daí tem que ir lá abrir outro, não, mas esse aqui tá, porque o que eu faço? Quando eu imprimo, eu não vou olhar se tem nome, eu vou lá e imprimo, escrevo de volta para a Gislaine. Ok, recebido. E envio para ti. Daí tu vai receber no teu e-mail que eu recebi. Porém, daí depois eu vou lá buscar todos os trabalhos que estão impressos, que eu imprimo tudo uma vez só, daí eu tenho que estar abrindo e-mail por e-mail para ver. Não, mas aqui a Adri colocou o nome. Peraí, deixa eu ver. A Simone colocou. Não, a Simone não colocou, mas a Thaís também não colocou. Daí estou eu lá procurando o nome para ver quem é o trabalho de quem para eu pontuar. Eu desconto nota. Isso é atenção, tá? Mesma coisa a prova. A prova, vocês não esqueçam de colocar o nome para quando gerar o relatório lá, eu saber quem que é o aluno para eu pontuar, certo? Daqui para trás, tudo que eu dei cai na prova. Ok? Estudem. Fiz um trabalho ali que já é uma forma de estudo também para vocês. E não deixe tudo para a última hora, certo? Vale 4 essa prova e o trabalho, se não me engano, vale 1. Tá bom? Então, tchau. E semana que vem, para quem não sabe, terminou a prova. Terminou a prova. A prova vai até às 9. Prof, depois nós temos aula? Não, é que nem prova de sala de aula. Tu entregou a prova,
Pode fazer o que tu quiser, tu tá liberado. Nós não teremos aula semana que vem. O que eu posso fazer com vocês, daí tá aí a nota, prof. 2 opções. Na outra semana, daí na outra sexta, posso, nessa hora de respostas aqui, perguntas e respostas, falar a nota de vocês. Adri, tu quer que eu diga a tua nota da prova e do trabalho? Não. Daí eu não falo. Simone, tu quer que eu fale a nota da tua prova e do trabalho? Sim, pode falar, prof. Tu tirou tanto no trabalho, tanto na prova. A Adri, exemplo, tá, Adri? A Adri não quis. O que ela pode fazer? Eu vou enviar a lista das notas parciais lá para a escola e vocês entrarem em contato com a escola pedindo da nota, tá? Ali perto da sexta-feira, da outra sexta-feira também, até que as gurias se organizem lá, porque elas também estão no fluxo grande, é muitas provas, etc. Qual que eu sou? Eu sou da disciplina da prof. Manu de sexta de noite. Poderia me informar a minha nota? Daí as gurias da escola vão informar vocês. Se não, eu posso falar tranquilamente, mas eu só vou falar para aluno que queira saber, porque às vezes tem aluno que não quer saber, respeito a sua opinião, mas daí eu peço para vocês pedir lá para a escola. Certo? Então tá bom. Combinada, tá? Boa noite e até semana que Boa vem. noite, até. Tchau, Tchau. Hum.